Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 341, O Vazamento. Aquela pequena saída pela porta. Levi não conseguiu conter um suspiro. Shelob não havia sido morta. Sua pele era mais grossa do que ele esperava, mais grossa que a de um dragão. Depois de a ter despedaçado pela metade, ele ainda a deixou escapar. Ele já a perseguia há mais de um mês. Era difícil justificar ficar ali por mais tempo. Mesmo assim, em seu estado, ela não ficaria rondando por muito tempo. Aquela passagem era praticamente segura. Depois veio Gollum. O pequeno desgraçado também não apareceu. Simplesmente não estava lá. Isso não era motivo de grande preocupação. Com perna de pau vigiando a passagem, suas tropas estariam procurando por Gollum. Tudo que Levi precisava fazer era esperar por notícias. A jornada não fora em vão. Ao menos ele conseguirá um capitão orc como informante. Sauron jamais suspeitaria que um orc pudesse ser um traidor. Embora a raça possa ser caótica e propensa a arruinar seus próprios planos com lutas internas em todas as eras, nenhum orc jamais traiu seu mestre supremo. Eles nasceram das trevas. Sua natureza os prendeu ao lado das sombras. Por essa razão, os senhores das trevas sempre foram quase indiferentes à lealdade dos orcs. Podiam considerá-los ferramentas desajeitadas ou fracos demais, e criar novas raças para aprimorá-los. Mas a possibilidade de os orcs serem corrompidos pelo inimigo era algo que quase nunca os preocupava. Não que os orcs fossem inúteis. Para Mordor, eles eram um recurso importante na guerra. A questão era simplesmente que a utilidade deles era apenas uma coisa. Ainda posso ficar aqui por um tempo, disse Levi. Ele ainda conversava com Denethor no salão principal. Se eles realmente pretendem se mudar, eu estarei aqui. E não só eu. Nesse momento, Denethor sentiu seu coração se acalmar. Sim, não apenas Levi, mas também a força que o apoia. Se Gondor tivesse possuído o poder das cidades livres, os corsários de Umbar e os Aradrim na fronteira sul teriam sido tão ousados? Eles teriam se encolhido em suas próprias terras. Denethor tinha poucas coisas que sentia necessidade de esconder de Levi. Enquanto conversavam, ele deixou escapar segredos que poucos em Gondor conheciam, alguns conhecidos apenas por ele mesmo. A guarnição de Minas Tirith, por exemplo, e como ela foi posicionada e armada. Atualmente a guarda da cidade e os reforços dos feudos somam mais de 20.000 homens, todos bem equipados e experientes. Mesmo que dezenas de milhares de orcs e milhares de trolls de Mordor marchassem contra eles, Gondor poderia enfrentá-los em batalha aberta e não ser esmagada de imediato. Havia espaço para manobrar. Optar por fazer isso era outra questão. Esses 20.000 eram a principal força de Gondor. Os orcs concentrados além do rio representavam apenas uma parte das forças de Mordor. Apenas uma parte, e mesmo assim foram suficientes para deixar os homens sem fôlego. Por questões de segurança, Levi permaneceu em Gondor por vários meses. Diferentemente de Gandalf, ele foi recebido em todos os lugares com ampla cortesia. De Denethor, austero e reservado aos olhos de seu povo, até os mais humildes habitantes de Gondor, ele foi acolhido com entusiasmo. Faramir, agora um jovem adulto, também costumava procurar Levi para fazer perguntas. Desta vez, Denethor não o impediu. Era raro vê-lo encorajar o filho mais novo. Aprenda com Levi, disse Denethor. Certa vez, ele enfrentou sozinho um exército de 10.000 homens e o derrotou, fazendo-os fugir. Ele é corajoso e forte. Você é cuidadoso e atencioso com os outros. Isso te ajuda a compreender seus corações. Mas não será suficiente quando você enfrentar o mal mais profundo. Pai, suas palavras me ensinam muito, mas ainda vejo algumas coisas de forma diferente, começou Faramir. Denethor não teve paciência para suas objeções. Ele o interrompeu. Você não esteve diante da escuridão. Você não sabe do que estou falando. Eu não o culpo. Mas você deve aprender com seu irmão. Sim, padre, disse Faramir em voz baixa, inclinando a cabeça. Ele já havia se acostumado há muito tempo com o favoritismo de que seu irmão desfrutava. Ele estava tão acostumado com isso que já não se importava mais. O mago cinzento a quem ele honrava certa vez lhe dissera que a vontade e a coragem viviam mais no coração do que na língua, e se manifestavam em atos, não em belas palavras e promessas. O fim de tudo só seria conhecido se ele trilhasse seu próprio caminho e tentasse. Não ligue para ele. Faça o que lhe cabe fazer, disse alguém ao seu lado certa noite, quando Levi o encontrou olhando para o céu com um rosto sombrio. Faramir assentiu com a cabeça. Seu pai lhe dissera para aprender com Levi. Levi lhe dizia para seguir seu próprio caminho. Os dois conselhos não coincidiam exatamente, mas seu pai havia dito que ele deveria ouvir Levi. Consideradas em conjunto, as palavras de Levi tiveram um peso maior. Que assim seja. Eu entendo, disse Faramir. Levi não tinha ideia do que o garoto pensava ter entendido, mas mesmo assim assentiu com a cabeça. Desde que você esteja em paz consigo mesmo, não precisa ser seu irmão. Vocês são dois homens diferentes. Após mais algumas palavras, ele não se demorou. Quando chegou o fim do ano e ficou claro que Mordor pretendia apenas reforçar suas defesas e não tinha nenhum plano maior em mente, ele deixou Gondor e retornou às suas terras. Em seu caminho, ele parou em Rohan. Théoden ainda estava saudável. Não havia nenhuma figura inquietante no Salão Dourado. Saruman havia se mantido discretamente honesto nos últimos anos. Língua de Verme Grima parecia ter perdido seu lugar na história.
Ele ainda não havia aparecido e provavelmente nunca estaria no salão como conselheiro de Rohan. Após a desistência de Levi, as consequências começaram a surgir. No ano seguinte, o exército ocidental de Gondor foi retirado em etapas e distribuído para outros postos. Apenas 2 companhias de orcs e seus 2 capitães permaneceram para defender a torre de Cirith Ungol, a meio caminho da montanha. Os guardiões no portão foram reparados. Eles eram visivelmente menores e menos temíveis do que antes. Depois disso, passou-se mais de um ano até que o estado de emergência em Mordor fosse suspenso. Gondor respirou fundo novamente. Naquele ano, Faramir foi formalmente enviado para a frente de batalha para servir ao lado de seu irmão em Osgiliath. Os irmãos faziam a vigia do grande rio, um na metade oeste da cidade, o outro na metade leste, protegendo um ao outro. O tempo passou. A mudança chegou suavemente. Algumas se tornaram mais resistentes sob o desgaste da guerra. Outros sucumbiram ao tormento, até que suas forças cederam e eles revelaram tudo o que sabiam. O condado. Ele está no condado. O nome dele é Baggins. O lamento veio das profundezas de Mordor. Capítulo 342. Rastreamento e prisão. O condado. Hobbits. A família Baggins. Na Torre Negra, Sauron ponderou as palavras em sua mente, depois invocou os Nazgûl e começou seus preparativos. Clang. As grandes portas da torre se abriram. Gollum foi arrastado para as fronteiras de Mordor. Criaturinha patética e fedorenta, disse uma voz áspera. Se você quiser continuar vivendo, encontrará aquele anel. Entendeu? Não pense em truques. Nossos olhos estarão voltados para você. Gollum. Gollum assentiu imediatamente. Com um coachar fraco, virou-se e saiu apressadamente pelo caminho estreito que atravessava os portões da montanha de Mordor. Lugar perigoso. Nunca mais voltaremos, Gollum. Sob as ordens do Senhor das Trevas, sua saída de Mordor ocorreu sem maiores problemas. Ele escapou para as terras disputadas entre Ithilien e a Terra Negra. Ele sentiu apenas alívio. Cair nas mãos de Mordor e ainda estar vivo era uma espécie de vitória. Quanto ao anel, enquanto ele fosse rápido e astuto, quem poderia dizer em mãos de quem ele acabaria? Por ora, ele tinha apenas um objetivo: encontrá-lo. Ele sentia olhares fracos sobre si vindos de todos os lados, e seus dentes coçavam de ódio. Tudo culpa dele. Tudo culpa daquele hobbit. Nós o encontraremos, Gollum, e lhe daremos o troco com força, e recuperaremos nosso precioso. Resmungando, ele escapuliu de debaixo da sombra das montanhas cinzentas e seguiu seu caminho. E então ele se foi. Em algum lugar na faixa de terra de ninguém entre Gondor e Mordor, ele desapareceu. Para onde ele foi? Os espiões e vigias de Mordor entraram em pânico. Se o perdessem agora, Sauron realmente os mataria no sentido literal da palavra. Tenho certeza de que este é exatamente aquele de que o mestre falou, disse alguém. Num acampamento fronteiriço de orcs, o capitão aleijado observava a criatura magricela à sua frente, gritando: se você não quer que seu mestre o mate, me solte. Enquanto murmurava Gollum Gollum baixinho. O canto da boca do capitão se curvou num sorriso irônico. Ele escondeu Gollum. Alguns dias depois, um grupo de olhos de Mordor chegou fazendo perguntas. Perna de Pau os recebeu com uma expressão séria e balançou a cabeça negativamente. Não vi nada daquilo de que você fala. Os rastreadores entreolharam-se consternados. Certifiquem-se de que suas tropas façam uma busca minuciosa. Assim que ouvirem alguma coisa, avisem. Essa é a ordem do mestre. Entenderam? Disseram-lhe. Eu ouço isso. Se houver alguma novidade, informarei ao mestre, disse ele. Eles partiram logo depois, satisfeitos com a promessa dele. Perna de Pau, por sua vez, fez exatamente como havia dito, relatou tudo ao seu próprio mestre. Naquela noite, um pequeno grupo de guardas florestais partiu do posto avançado no cruzamento e cavalgou rapidamente em direção a Road Sidkeep. Flechas uniam das muralhas, interrompendo o avanço de novos inimigos. Na muralha longa, Levi observava as criaturas estranhas que começavam a aparecer com mais frequência no norte e franzia a testa. Isso não era o que alguém esperava. Nunca imaginei que mesmo com Angmar completamente arrasada, a muralha ainda seria necessária para conter outras coisas. Há muita coisa que você não espera, disse uma voz atrás dele, aproximando-se. Gandalf. O mago cinzento desmontou do cavalo e caminhou até o lado de Levi. Agora eu sei. Eu sei de onde vieram as coisas no Northern Waste, disse ele. Seu semblante nunca estivera tão sério. Eu suspeitava disso há muito tempo. Só recentemente, depois de ler antigos pergaminhos preservados nas ruínas de Gondor e Arnor, encontrei indícios concretos. Que vestígios? Perguntou Levi. Vestígios que tocam tanto o deserto quanto o anel na mão de Frodo, disse Gandalf. Ao pensar nisso, sentiu um arrepio na nuca. Como tantas questões importantes haviam se entrelaçado em uma só. Há 2 más notícias, continuou ele. 2? Levi ergueu uma sobrancelha e acenou com a cabeça para que ele continuasse. A primeira é sobre o deserto do norte à nossa frente. Comecei a reconhecer as coisas malignas que se movem por lá. Elas me parecem familiares. Só agora essa parte da minha memória realmente despertou. São todos descendentes de Morgoth, mais malignos e perigosos do que qualquer criatura nascida na Terra-média, disse ele em voz baixa. Suspeito que tenham saído de alguma antiga fortaleza subterrânea. Embora Morgoth tenha sido expulso do mundo há milhares de anos e suas fortalezas tenham afundado na terra, nem tudo foi removido. Há enigmas lá que nunca desvendamos. Lobos-homens e trolls das cavernas não são nada. No exército de Morgoth, eles eram pouco mais que ralé.
Sua principal força era uma legião de Balrongs e os dragões que lutavam ao lado deles. A cabeça de Levi inclinou-se ligeiramente para trás. Parece um desafio justo, disse ele. Mais do que um desafio, respondeu Gandalf balançando a cabeça. Levi, você ainda é jovem. Há muita coisa que você ainda não viu. O céu escureceu, e poderes capazes de inundar terras inteiras e aniquilar grandes reinos num sopro. Levi balançou a cabeça e respondeu. Aquilo de que você fala dificilmente se repetirá nesta época. Ah, é verdade. É muito improvável, disse Gandalf, corrigindo-se. É melhor falarmos de outro assunto, o Anel de Frodo. Aquele anel, disse ele, agora tenho certeza. É o único anel que governa os outros. Eu suspeitava disso há muitos anos, mas me faltavam provas. Como já disse, muita coisa depende disso. Antes de ter algo concreto, não me atrevi a julgar. Então, o que te convenceu? Perguntou Levi com genuíno interesse. Passei meio ano vasculhando os arquivos de Gondor para encontrá-lo. Estava esmagado sob tudo, bem no fundo, disse Gandalf, retirando um pergaminho em ruínas. Um antigo escrito deixado por Isildur. Ele desenrolou-o com cuidado e tocou num determinado lugar. Aqui. Levi inclinou-se para a frente. No pergaminho, havia um desenho minucioso de um anel de ouro, mostrando cada detalhe de todos os ângulos. Exatamente igual, não é? Disse Gandalf. Viu? Eu te disse isso há muito tempo, disse Levi, abrindo os braços. Perdoe-me, Levi. Não é que eu não confie em você. Eu apenas tenho sido cautelosa, só isso. Você entende? Não contei isso a ninguém. Por enquanto, só você e eu sabemos, disse Gandalf. E agora? Tentamos destruí-lo? Perguntou Levi. Nós devemos, disse Gandalf com voz firme. Não há outro caminho. Escute-me, Levi. Além de destruí-lo, você não deve pensar em mais nada quando se trata do único. 3 tragédias já dizem tudo sobre isso. Pode ficar tranquilo, disse Levi com um leve sorriso. Não tenho esses pensamentos. Você deveria saber pelo menos o seguinte. Não preciso do que isso oferece. Não anseio pelas coisas que isso pode. Ele interrompeu. Abaixo do muro, alguém novo havia chegado. O homem levantou a mão em cumprimento. Levi ficou em silêncio. Ele o reconheceu imediatamente, um excelente guarda florestal que ele mesmo havia enviado para o posto avançado na encruzilhada. Espere aqui. Já volto, disse Levi em voz baixa. Capítulo 343. Oportunidade. Gollum foi capturado. O guarda florestal não perdeu um segundo. Essa foi a primeira coisa que ele disse a Levi. Conte tudo, respondeu Levi. O capitão Uruk, que era aleijado, o trouxe pessoalmente. Ele capturou Gollum perto da passagem de Minas Morgul. O guarda florestal hesitou, depois acrescentou. Ele também disse que os espiões de Mordor estavam seguindo Gollum. Parece que eles pretendiam que ele os levasse a algum lugar. Levi assentiu com a cabeça. Onde está Gollum agora? No posto avançado perto da encruzilhada. Muitos homens o observam. Ótimo. Entendido. Após o guarda florestal ter transmitido tudo, ele e Levi murmuraram mais um pouco sobre assuntos menores. Então, ele saiu com novas ordens. Temos trabalho novo, Gandalf, disse Levi ao retornar à muralha e transmitir a notícia. Bom, muito bom, disse Gandalf, assentindo repetidamente com a cabeça. Precisamos ver Gollum imediatamente. Ele saberá muita coisa que poderemos usar. E se o seu homem estiver certo e tiver acabado de ser libertado de Mordor, então o inimigo também aprendeu alguma coisa. Não podemos ficar para trás. Faz sentido. Vamos embora. Levi montou no cavalo imediatamente. A encruzilhada está longe de ser segura. Vou levá-lo para outro lugar. Os vales do sul servirão. Encontre-me na fortaleza lá, disse ele a Gandalf. Com pressa, como sempre, resmungou Gandalf, mas seguiu logo atrás, ambos cavalgando de volta para a fortaleza da estrada. De lá, Levi seguiu pelos caminhos inferiores até a encruzilhada, enquanto Gandalf tomou a estrada elevada através do céu, rumo aos vales do sul, em um ritmo mais lento. Quando Gandalf ainda não tinha percorrido um terço do caminho, Levi já estava no posto avançado. Ranger, o guarda florestal abriu a porta de ferro para ele. Lá dentro, num canto, uma pequena criatura retorcida ergueu lentamente a cabeça. Um gorgolejo áspero subiu de sua garganta, carregado de medo. Gollum. Levi pronunciou seu nome. Esta não é a primeira vez que nos encontramos. Você se lembra, não é? Eu te conheço. Você já foi um hobbit do povo Stuor, e só se tornou o que é agora por causa de um mal que não conseguiu controlar. Velhas lembranças vieram à tona. Gollum olhou fixamente com os olhos arregalados, sem entender que propósito aquele homem pretendia dar a tais palavras. E isso não é tudo que eu sei, continuou Levi. Eu sei que você matou seu melhor amigo, depois fugiu da própria culpa e se transformou num pequeno ladrão, machucando pessoas por onde passava. Não. Os olhos de Gollum saltaram das órbitas enquanto ele gritava de volta. Não é verdade, não é verdade. Nós não fomos os ladrões, Gollum. Nós fomos aqueles de quem foi roubado. Cuidado com a língua, rosnou o guarda florestal. Ele já tinha visto o suficiente. Agarrou o pescoço magro de Gollum com a mão e apertou até que o miserável se calasse. Tosse, tosse, argue. Gollum se contorceu fracamente lutando para respirar. Levi acenou com a mão. O guarda florestal o soltou e o jogou no chão. Gollum. Rola no chão e Gollum finalmente compreendeu onde estava. Não ousou berrar mais. Não adianta discutir, disse Levi. Eu já lhe disse. Sei das coisas que você fez. Nem mesmo seus próprios parentes suportariam.
Se sua avó não o tivesse expulsado, seu único fim seria uma pedra nas mãos e uma corda no pescoço na fúria do povo. Ele falou com dureza e severidade, depois aproximou-se e agachou-se ao lado de Gollum. Sob aqueles olhos grandes e aparentemente inocentes, seu tom suavizou-se. Eu também sei que ainda existe uma faísca de bondade em você. Você se arrepende de muito do que fez. Não é verdade? Gollum não disse nada. Apenas inclinou a cabeça e emitiu um som gutural. Levi conseguia sentir o peso disso. Se alguém tivesse vindo lhe dar uma bronca daquelas, Gollum provavelmente teria virado as costas e se esgueirado para longe. Ali, ele teve que escutar. Ele teve que pensar. Caso contrário, nem Levi nem o guarda florestal ao seu lado eram homens com quem se devia brincar. Uma parecia severa, a outra branda, mas ambas eram perigosas. Tudo aquilo, o lugar, o medo, o peso daqueles olhares, arrancou dele aquele tênue vestígio de sentimento verdadeiro. Ele não tinha escolha. Você ainda tem uma chance, disse Levi. Não seria totalmente justo dizer que Gollum não fez nada pelos povos livres. Apesar de ter sido um hobbit com um anel, ele não havia feito mais do que pequenas maldades. Roubo ultrapassa pequenas crueldades. Se tivesse sido encontrado por outra raça, o estrago certamente teria sido muito pior. De certa forma, seus 500 anos escondido com o Uno em uma caverna, sem sair para exercer seu poder, foram uma dádiva para a paz mundial. 500 anos. Se o anel tivesse algum sentimento, talvez tivesse enlouquecido antes de Gollum. Uma chance. Gollum repetiu, preso à palavra. Sim, uma chance, disse Levi. Mas primeiro você deve expiar os erros que cometeu. Quando sua dívida for paga, você estará livre. Estávamos livres antes de nos apanharem, murmurou Gollum com o rosto contorcido. Então sua expressão se suavizou, e com voz assustada, ele disse para si mesmo, nunca fomos verdadeiramente livres. Calha a boca. Calha a boca. Ele está nos dando uma chance. Gollum agarrou a cabeça, dividido entre dois mundos, sua voz oscilando entre feroz e selvagem e tímida e fraca. Levi endireitou-se e lançou um olhar para o guarda florestal. Alimente-o, disse ele. Quando ele terminar de comer, nós nos mudamos. Mover-se? Para onde? Perguntou Gollum, despertado de sua luta por aquela única palavra. Vocês também querem o precioso? Ele balbuciou. Podemos levá-los até lá. Podemos, se vocês não nos machucarem. Não. Levi balançou a cabeça negativamente. Outra pessoa deseja conhecê-lo. Ah, espere. Comporte-se. Se o fizer, ninguém lhe fará mal. Os olhos de Gollum se voltaram para o guarda florestal. Quando Lord Levi dá a sua palavra, ele a cumpre, disse o homem asperamente. Não duvide do que ele prometeu. Bom. Sem truques da nossa parte, Gollum. Ficamos quietos, sim, ficamos quietos. A porta se fechou. Levi e o guarda florestal o deixaram lá. Gollum soltou um longo suspiro. Então, de repente, o guarda florestal voltou. Todos os músculos do corpo de Gollum enrijeceram. Ele conhecia esse padrão muito bem. Em Mordor, todos os interrogatórios terminavam da mesma maneira. Os orcs voltavam depois para chicoteá-lo, chutá-lo e espancá-lo até sangrar. Eu sabia. Mais dor. Sem confiança, nunca confie, Gollum. Sobre o que você está murmurando? Perguntou o guarda florestal, irritado. Sob o olhar perplexo de Gollum, ele perguntou. O que você come? Carne ou verduras? Cruas ou cozidas? Capítulo 344. A benevolência de Sauron. Diante da pergunta do guarda florestal, Gollum hesitou, depois arriscou. Então nós, queremos carne? Sua voz estava repleta de dúvida e perplexidade. Claramente, o comportamento do guarda florestal o pegou de surpresa. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido. Em pouco tempo isso deixou de importar. Pouco tempo depois, o guarda florestal voltou com um bife bem cortado e com ótima gordura entremeada, além de um salmão gordo. Ambos estavam crus. Gollum estremeceu imediatamente. Veneno, será? Pensou ele. Por outro lado, por que eles se dariam ao trabalho? Além disso, aquela lenda havia dado sua palavra. No fim, a fome venceu a suspeita. Seus grandes olhos reviraram uma vez, e quando finalmente se convenceu, não conseguiu mais esperar. Mergulhou na carne e começou a rasgá-la e engoli-la com avidez, como um fantasma faminto, quase se engasgando. Tão gostoso, Koth Gollum. Ele nunca havia comido carne tão limpa, tão fresca. O guarda florestal o observava de lado, sem conseguir ficar olhando. Ele não se atreveu a sair, principalmente por medo de que Gollum ficasse tão descontrolado que acabasse sufocando até a morte. Uma criaturinha estranha essa. Ele claramente tinha inteligência. Lord Levi dissera que ele fora um hobbit. Contudo, não se parecia com nenhum hobbit que o Ranger conhecera. Gostava da carne crua e sangrenta. Tendo que escolher entre cozido e cru, ele optou pela segunda opção. Os hobbits eram famosos por sua mesa. Nenhum deles mordia um pedaço de carne sangrenta direto da faca. Mesmo isso, porém, poderia ser compreendido. Ao ver Gollum devorar a comida, o guarda florestal lembrou-se do que Levi havia dito. Gollum fora corroído por tempo demais por uma escuridão sem nome. A mácula penetrara fundo demais, mudando até mesmo seu modo de vida. Arrotar. Um som veio da cela. Parece que você está satisfeito, disse o guarda florestal. Então é melhor irmos embora. Ele abriu a porta e fez um gesto para que Gollum saísse. Vamos? Para onde vamos? Perguntou Gollum, com os olhos arregalados. Até o guarda florestal percebeu a mudança nele. Agora que havia comido, o miserável parecia quase outro ser. Havia uma clareza em seu olhar. Em algum lugar mais seguro, disse o guarda florestal.
Então eles foram. Em pouco tempo, Levi liderou Gollum e um pequeno grupo de patrulheiros para fora do posto avançado, em direção a oeste para Rohan, atravessando a Marca Leste e cruzando a Grande Ponte. De forma rápida e eficiente, em menos de 10 dias, eles chegaram à fortaleza nos Vales do Sul. Ali Gollum recebeu um quarto só para si, tão decente que começou a se perguntar se havia recebido alguma bênção por engano, ou se já estava morto. Isto é algum tipo de paraíso? Perguntou ele. Não, isto é uma prisão, respondeu um dos guardas. Uma prisão? Quer dizer que este quarto limpo, arrumado e iluminado, que não tem cheiro de nada fétido, é uma prisão? Ao pensar em Mordor, Gollum simplesmente não conseguia acreditar. O guarda apenas o olhou de forma estranha. Era uma célula simples e única. Se isso fosse bom, então a coitadinha nunca tinha visto o que era beleza. Hora de comer, disse o guarda. Ele havia sido devidamente treinado. Não tinha intenção de conversar com Gollum. Por um lado, não queria deixar escapar nada por acidente. Por outro lado, não gostava de falar. Ele simplesmente trouxe comida limpa e observou Gollum devorá-la como se nada mais no mundo existisse. Ah, como seria bom comer, beber e dormir assim. Esta vida é feliz demais, suspirou Gollum. Algo nele mudou. Essa mudança significou que quando Gandalf, chegando um pouco depois de Levi, veio interrogá-lo, Gollum foi, de forma incomum, quase honesto. Ele não tentou muitas de suas antigas evasivas. Disse quase tudo o que precisava ser dito. Há uma força estranha em ação aqui, disse Gandalf por fim. Após terminar seu interrogatório e ver como Gollum havia mudado, ele não pôde deixar de estalar a língua em sinal de espanto. Se a criatura permanecesse aqui tempo suficiente, talvez ele realmente pudesse. E então, você conseguiu o que queria? Perguntou Levi. A maior parte, sim, concordou Gandalf com um aceno de cabeça. O que você vai fazer agora? Perguntou Levi. Frodo. Preciso ir até ele primeiro, para garantir que o anel esteja seguro. Enquanto ele falava, Gandalf já estava se levantando. E Aragorn? Por acaso, ele está a caminho de visitar um velho amigo no Reino da Floresta. Tem um plano que precisa dele. Ele pode ajudar. E quanto a mim? Perguntou Levi, atrás dele. O que ele era invisível? Você? Gandalf ergueu as sobrancelhas e pareceu quase impotente. Levi, há coisas das quais você não pode mais participar. O que isso quer dizer? Perguntou Levi, irritado. O que ele quis dizer com não pude participar? Gandalf arregalou os olhos em um protesto inocente. Não quis ofender. Apenas quis dizer que você tem uma presença forte e marcante demais. Você não se adapta mais a trabalhos mais tranquilos. Não quero que estejamos a 2 passos de sair do condado antes que o inimigo já esteja gritando. Levi e seus amigos chegaram ao condado. Ou a 2 passos de entrar em Bree antes que ele esteja gritando. Levi e seus amigos chegaram a Bree. Você percebe o problema, não é? Tudo bem. Entendi, disse Levi dando de ombros, sem demonstrar qualquer contrariedade. Proibido. Ele acabará de entrar na lista ao lado de Glorfindel. O elfo que conseguia abater um Balrog com uma adaga também era excluído da maioria das incursões secretas, pelo mesmo crime de ser demasiado chamativo. Nesse caso, disse Levi, quando você resolver as coisas com Frodo, venha para a Fortaleza da Estrada. Estarei esperando lá. Poderemos então fazer um plano adequado. Será melhor assim, disse Gandalf com um aceno grave de cabeça. Com a sua ajuda será difícil que algo dê muito errado. Pelo menos, é o que se espera. Após mais algumas palavras, ele montou e partiu sob o olhar atento de Levi. Seu trabalho estava começando. Assim que Gandalf se foi e Levi voltou seus pensamentos para suas próprias tarefas, algo inesperado aconteceu. A fortaleza dos Vales do Sul, onde Gollum estava aprisionado, recebeu um hóspede bastante incomum, um mensageiro. Lenda honrada, alto líder das cidades livres, líder dos homens do norte, senhor do norte, Levi, trago-te saudações do meu mestre, senhor Sauron, disse ele, um mensageiro de Mordor. E então? Perguntou Levi friamente no portão. O homem estava montado em um cavalo preto e vestia uma capa preta. Nas muralhas atrás de Levi, uma fileira de guardas armados o observava, à espera de qualquer artimanha. O próprio Levi não precisava de guarda. A função deles era garantir que o enviado não pudesse prejudicar as pessoas dentro das muralhas. Venho trazendo a benevolência do meu mestre, disse o mensageiro, inclinando a cabeça em humilde sinal de respeito. O senhor Sauron deseja falar com você sobre uma cooperação amigável. Capítulo 345, partindo. Cooperar? Levi chegou a rir disso. Seu mestre deve ter frito o cérebro naquela torre. Para que ele te mandou para morrer? Disse ele. O enviado nem sequer se abalou com a zombaria descarada. Seu semblante permaneceu tão sereno como antes, como se não tivesse ouvido absolutamente nada. Inclinando a cabeça, disse: por favor, acredite que venho com a sincera boa vontade do meu mestre. Estamos preparados para assinar um pacto de paz com vocês e prometemos nunca prejudicar nenhuma cidade ou cidadão das cidades livres. Além disso, podemos oferecer ajuda. Por exemplo, podemos ajudá-los a encontrar o Balrog em Moria e auxiliá-los a derrotá-lo. Se precisar de mais alguma coisa, basta dizer: levarei seus desejos ao meu mestre. A sobrancelha de Levi se contraiu. Um lampejo de interesse surgiu em seu rosto. Isso é curioso, disse ele. Então prossiga. O que você quer? Encorajado pela permissão, o enviado prosseguiu. Você não precisa dar nada. Apenas fique de olho em certos anéis do poder perdidos. Meu mestre deseja reuni-los de volta. Levi revirou os olhos.
Então era para isso que as coisas estavam caminhando. Vendo que não lhe fora rejeitado de imediato, o enviado apressou-se a insistir no seu ponto de vista. Segundo nossos relatos, um desses anéis apareceu no condado. Dizem que um hobbit encontrou uma ninharia, um anel menor com magia fraca. Se você pudesse nos ajudar a recuperá-lo, ficaríamos profundamente gratos. Depois disso, qualquer empreitada sua terá o apoio de Mordor e de todos os seus aliados. Não tenho o menor interesse em negociar com escória como você, disse Levi, fazendo um gesto com a mão, já entediado. Volte e diga ao seu senhor, que ele pare de tramar, fique em casa e espere o seu fim. Agora suma da minha vista. Enquanto minha mão ainda estiver preguiçosa demais para desembainhar minha espada, sua cabeça pode ficar onde está. O enviado engasgou com as palavras seguintes. Como desejar, disse ele por fim. Ele não ousou dizer mais nada. Com o coração na boca, virou o cavalo e partiu, olhando para trás o tempo todo, quase esperando ser transformado em um alfineteiro antes de dar 10 passos. Na muralha atrás de Levi, os guardas mantiveram os olhos fixos no enviado até que ele diminuiu de tamanho e desapareceu na distância. Só então ele soltou o ar. Foi uma sorte ele ter lidado com essa lenda. Homens assim agiam abertamente, desprezavam truques mesquinhos. Levi nem se daria ao trabalho de olhar 2 vezes para uma vida como a dele. Mais tarde, nas profundezas de Mordor, o enviado repetiu as palavras de Levi exatamente como haviam sido ditas. Para sua surpresa, quando Sauron ouviu os insultos e zombarias, as chamas do olho nem sequer oscilaram. A voz era calma. Vá, disse Sauron. O enviado fez uma reverência e saiu do salão em silêncio. O objetivo havia sido alcançado. Nunca houve necessidade de conquistar Levi. Isso não estava nos planos. O verdadeiro objetivo da mensagem era informá-lo de que um anel do poder havia surgido. Assim que soubesse disso, ele ficaria curioso. Ele pediria para que procurassem. E se eles realmente o encontrassem? Não precisa se preocupar. Depois disso, o escolhido cuidará de tudo sozinho. Muitos tentaram guardar o único para si, sem jamais compreender que ele fora forjado na escuridão e na chama, e que sempre pertenceria à escuridão. Pertencia à mão que lhe dedicara a maior parte de sua força. Era parte do próprio ser de seu criador. Talvez, a princípio, um portador de grande força de vontade e poder pudesse dominá-lo, governar os outros anéis, obter força inimaginável, até mesmo marchar para Mordor e reivindicar para si o trono do Senhor das Trevas. Mas, no fim, o tempo desgastou tudo. A vitória era apenas uma questão de tempo. E se as coisas dessem errado antes disso, se Sauron tivesse que se curvar como um servo miserável a algum novo Senhor das Trevas? Ou fosse caçado e dilacerado até não lhe restar corpo algum e ter que se esconder nas fendas do mundo, que importaria? Ele já havia feito isso antes. Nas sombras, ele arquitetava seus planos. Ter conhecimento de ponta muitas vezes significava poder. Desta vez, porém, Sauron era quem estava um pouco atrasado. Na fortaleza, Levi virou as costas e esqueceu completamente o assunto. Gandalf cuidaria de tudo. Ele confiava. Seu passo vacilou. Ou talvez não completamente. Vamos escondê-lo. Em algum lugar onde ninguém jamais o encontrará. Em algum lugar onde nunca mais o tocaremos. Bolsão, no condado. Frodo, perturbado, ergueu o anel e caminhou em direção a Gandalf. Tome, Gandalf. O mago chegou a recuar, estremecendo. Não, disse ele. Leve-o embora, insistiu Frodo, continuando a se aproximar. Não, não. Eu não posso. Gandalf continuava a recuar, reprimindo seus próprios pensamentos. Esse garoto ia acabar com o autocontrole dele. Você não deve me dar isso, Frodo, disse ele. Eu só queria que você o guardasse em segurança, disse Frodo impotente. Eu? Não me tente, Frodo. Gandalf o interrompeu. Sua voz estava mais incisiva. Então, tão rapidamente quanto surgiu, cedeu. Não me atrevo a aceitá-lo. Nem mesmo para guardar, disse ele em voz baixa. Você precisa entender, Frodo. Eu gostaria de usá-lo para o bem, e através de mim ele liberaria um poder de terror inimaginável. Quando esse dia chegar, haverá apenas uma pessoa neste mundo com alguma esperança de me deter, e eu não quero estar nessa posição. Frodo piscou. Ele pensou por um instante. E quanto a Levi então? Disse ele. Poderíamos dar para ele. Ele saberia o que fazer. Pior ainda. Gandalf respondeu de imediato, com mais veemência do que antes. Se ele falhasse nesse teste, ele destruiria o mundo. Não estou exagerando, Frodo. Não há ninguém que possa enfrentá-lo. Frodo ficou boquiaberto. Tão ruim assim? Sussurrou ele. Não podemos deixá-lo no condado também, continuou ele, recompondo-se. Você disse que o inimigo já sabe disso. Sim, disse Gandalf. Ele respirou fundo e deu mais um passo à frente. Sim, não podemos. Frodo olhou do anel para ele, e algo em seu rosto se tranquilizou. O que devo fazer? Perguntou ele. Saiam do condado. Vão para o leste. Vão para a Fortaleza da Estrada, disse Gandalf. Será seguro lá? Perguntou Frodo. Não sei, respondeu Gandalf, balançando a cabeça. Mas Levi estará lá. Pelo menos ninguém poderá tomar o anel à força. Enquanto tivermos esse tempo, poderemos decidir o que fazer com ele. Tudo bem. Eu vou, disse Frodo, e começou a jogar suas coisas em uma mochila. Gandalf fechou os olhos e suspirou. Meu querido Frodo, os hobbits são um povo maravilhoso, disse ele. Você pode aprender todos os seus costumes em um mês, e mesmo assim, daqui a 100 anos, eles ainda encontrarão maneiras de surpreendê-lo. Frodo sorriu para ele, endireitando-se como se quisesse retribuir o elogio. Ao ver aquele sorriso aberto e sincero, Gandalf se viu sorrindo também.
Ruído. Do jardim lá fora vinha um som fraco de movimento, o roçar da grama e talvez a respiração ofegante. Seu sorriso desapareceu. Para baixo, disse ele. Com o cajado na mão, ele caminhou silenciosamente até a janela e de repente enfiou-o na sebe. Pá! Ai! Houve um estrondo e um grito. Gandalf estendeu sua grande mão e ergueu um hobbit rechonchudo dos arbustos, puxando-o pela nuca. Samwise Gamgee. Capítulo 346. Confuso. Um pouco mais tarde, Sam sentou-se obedientemente de lado, enquanto Frodo se inclinou perto de Gandalf, sussurrando. Sam sempre adorou histórias sobre elfos, murmurou Frodo. Ele, Pippin e Merry já deram uma espiada nos livros do tio Bilbo. Perdoe-o, Gandalf. Ele não tinha mais intenções. Gandalf assentiu com a cabeça. Ele confiava no rapaz. Sam havia crescido sob o olhar atento dele. Que maldade poderia haver naquele hobbit honesto e rechonchudo? Ambos olharam para trás. Sam aproveitou a oportunidade. Senhor Frodo, o senhor está indo embora? Perguntou ele de repente. Seus olhos estavam marejados. Todos nós temos tido esse sentimento há algum tempo, continuou ele. Não só eu, Pippin, Merry e Fredegar também. Todos nós pensávamos que um dia você partiria sem dizer uma palavra. Frodo só conseguiu esboçar um sorriso melancólico. Bom, Sam, agora vocês não precisam se separar de jeito nenhum, disse Gandalf. Ao contrário da estranha e tranquila calma de Frodo, aprendida sabe-se lá onde, Gandalf estivera tenso como um arco o tempo todo. Ele encarou Sam com um olhar firme. Samwise Gamgee, disse ele. Agora que você sabe, não posso simplesmente deixá-lo ir. Você precisa ver, isso toca em algo muito importante. Assim, ao amanhecer, 3 figuras, uma alta e 2 baixas, partiram de Hobbiton e seguiram para o leste. Vocês dois devem ter cuidado, disse Gandalf. O inimigo tem muitos olhos e ouvidos, pássaros no ar, feras na terra. Esconda-o bem, Frodo. Não vista. Se o fizer, ele gritará, e coisas das trevas o ouvirão. Este anel sempre anseia retornar ao seu mestre. Ele tem fome de ser encontrado. Ele deu um tapinha no ombro de Frodo, e em seguida, montou no cavalo, pretendendo seguir em frente. Espere, Gandalf. Aonde você vai? Frodo gritou atrás dele. Devo alertar nossos outros aliados. Isso nos afeta a todos. Devemos buscar aconselhamento e agir com cautela. Quando eu tiver cumprido minha missão, voltarei para vocês. Até que eu retorne, não se desviem do caminho. E se a necessidade for realmente extrema, você pode pedir ajuda aos Rangers. Mesmo que não saiba quem são, não importa. Grite o nome de Levi se precisar. Os Rangers vão te encontrar. Quanto ao comportamento deles, isso é outra questão. Mas você estará suficientemente seguro. Depois de ter dito tudo o que tinha para dizer, Gandalf bateu o pé e saiu às pressas. Frodo observou até que o mago se tornou quase um borrão na estrada. Aquele cavalo é mais rápido do que qualquer pônei do Shire, disse ele. Concordo, disse Sam, assentindo com a cabeça. Um instante depois, ele acrescentou, só espero que ele não lesione as costas. Provavelmente ele já fez isso mais de uma vez, disse Frodo. Os 2 hobbits continuaram caminhando, fofocando sobre o velho mago enquanto seguiam em frente. Enquanto isso, Gandalf cavalgou para o sul, ao longo da estrada pavimentada com pedras que havia sido reconstruída até chegar a Isengard. Saruman estava com tempo livre por acaso. Os 2 caminharam juntos entre as árvores frutíferas. Gandalf contou-lhe tudo o que sabia. Tem certeza? Perguntou Saruman, franzindo a testa. Tão certo quanto possível, disse Gandalf. Levi e eu descobrimos isso juntos. Não há espaço para dúvidas. Então a questão é realmente grave, disse Saruman imediatamente. Onde está o anel agora? Diga-me que não está nas mãos de Levi. Claro que não. Está com um hobbit e bem guardado. Bom, Saruman soltou um suspiro lento. Se Levi e um anel algum dia se unissem, não ouso nem imaginar o que ele poderia fazer. Gandalf balançou a cabeça em defesa de Levi. Devemos confiar nele. Ele e eu já estivemos diante do único. Ele não demonstrou nenhum sinal de cobiçá-lo. Uf! Quem pode dizer que tempestade de desejo se esconde sob essa superfície calma? Disse Saruman com desdém. Gandalf lançou-lhe um olhar de soslaio, perguntando-se se o Mago Branco não estaria, na verdade, falando de si mesmo. E você, Gandalf, continuou Saruman. Meu? Esse anel esteve debaixo do seu nariz por décadas, e você nunca o viu. Sou obrigado a perguntar se a erva de cachimbo não lhe deixou tão lúcido quanto antes. Gandalf apenas torceu os lábios. Ainda assim, estamos a tempo, admitiu Saruman. Ainda temos força suficiente para enfrentar Sauron. Os exércitos de Levi estão... Tá, Levi. É só isso que você sabe fazer, se apoiar nele? Saruman interrompeu com outro sorriso sarcástico. Você só tem uma coisa na cabeça, pegar emprestada a força dos outros? Gandalf começou a protestar, mas Saruman o interrompeu com um gesto de mão. Meu amigo, há algo que você precisa entender, disse ele. Embora o Senhor do Norte tenha impedido as garras do inimigo de cruzar aquela muralha por tantos anos, embora Sauron tenha parecido quieto e sua presença tênue, ele não ficou parado. Pelo que vi, recuperou discretamente a maior parte de sua força. Ele não é mais a sombra que era algumas décadas atrás. Mesmo sem um anel e sem um corpo, seu espírito está próximo do seu ápice, disse Saruman enquanto subiam juntos a torre e finalmente chegavam à câmara mais alta. Seu olhar pode penetrar a maior parte da Terra-média. Aquele grande olho envolto em chamas. Os exércitos que ele reúne, mesmo que as cidades livres, Gondor e Rohan estivessem lado a lado, dificilmente resistiriam. Isso eu não concedo, disse Gandalf imediatamente.
Não, Gandalf. Você sabe o que estou dizendo. Você também encontrou os antigos males no deserto do norte, não é? Não pensem que por eu estar sentado na minha torre, sou cego. Eu sei. E não apenas observei. Estive me preparando. Preparando-se? Gandalf ficou surpreso ao ouvir a palavra. Sim, pronto. Saruman se levantou e abriu a porta, conduzindo-o até a varanda alta. Eu não sou como você, Gandalf. Você só pode se apoiar nos outros. Eu usarei minha própria força, meu próprio trabalho, para esmagar Sauron e mostrar a ele quem é verdadeiramente forte. Saruman, você... Gandalf começou. Um rugido surgiu de baixo como o rufar de uma tempestade. Uma massa de homens armados saiu do anel de Isengard e se formou sob a torre. Homens de Nedivite, disse Gandalf, reconhecendo-os. Seu semblante se franziu ainda mais. Você se aliou aos homens selvagens do oeste? Eles não são amigos fáceis e não nutrem um ódio suficiente por Sauron. Eles têm uma história. Da última vez que ele esteve aqui, eles se ajoelharam, acrescentou. Isso não precisa incomodá-lo, disse Saruman. Agora eles me servem. Eles juraram isso. Juramentos de sangue. Muito bem. Confiarei na sua palavra, disse Gandalf. Mas mesmo assim, os homens de Nedivite não são uma grande potência. Mesmo que esvaziassem seus salões, juntos não conseguiriam enfrentar metade dos cavaleiros de Rohan. Talvez você tenha razão, disse Saruman. Mas elas não são minha única carta na manga. Chegou a hora de você ver o que tenho feito nessas últimas décadas. Avancem, meus soldados. Sua voz ecoou como um trovão pelas pedras e mergulhou nas profundezas. Gandalf debruçou-se sobre o parapeito, com os olhos arregalados e a incredulidade estampada no rosto. Vindos da floresta de túneis subterrâneos, orcs altos e de ombros largos marcharam em fileiras, formando linhas organizadas sob a torre. Havia pelo menos 10.000. Em cada testa, uma mão branca foi pintada. Saruman! Saruman! Eles cantavam, erguendo suas armas, clamando o nome do Mago Branco como se ele fosse um deus. Saruman! Gandalf também gritou isso, mas sua voz estava cheia de raiva e mágoa. Como você pode fazer isso? Exclamou ele. Como é possível destorcer os seres vivos dessa maneira, contra a sua natureza? Capítulo 347. A competição. Saruman. A voz de Gandalf tremia de raiva e severidade. Será que Saruman, o sábio, realmente não entendeu? Esses orcs não são seres vivos naturais. São criaturas deformadas. Eles não têm alma. Não são filhos do Único. Sua própria existência representa o mal. Mesmo que te obedeçam agora, isso não muda o que eles são. A menos que... Saruman repetiu com um tom de leve curiosidade. Gandalf estreitou os olhos. A menos que você se entregue ao mal. Maldade, é isso? Disse Saruman com um resmungo de desprezo. Claro que sei quais são. E daí? Estou apenas usando as próprias ferramentas do inimigo contra ele. Quanto ao resto, basta observar. Quando o inimigo for completamente destruído, essas armas que eu criei para combatê-lo não serão mais necessárias. Eu as verei desaparecer com a ruína de Sauron. Não, Saruman. Você ainda não entende. Elas não são armas em nenhum sentido simples. Em nome de Ilúvatar, você está se metendo no que é proibido. Como ousa falar em nome disso? Exclamou Saruman, furioso. Esse nome, o nome do Criador, detinha a mais alta autoridade no mundo. Ninguém entre os povos livres ousava desafiá-lo abertamente. As pessoas podem jurar por muitos poderes. Anões e homens invocaram grandes ancestrais e senhores lendários. Elfos juraram em nome dos Valar, mas o nome daquele que é o único não era para qualquer língua pronunciar. A maioria dos assuntos deste mundo não era digna de um juramento em tal nome. Somente nos raríssimos e mais elevados conselhos é que ele seria pronunciado. Para Gandalf, usar esse poder aqui era negar completamente Saruman, negar até mesmo o lugar que lhe era de direito no mundo. Como Saruman poderia não ficar irritado? Estou lhe dizendo isto, disse Gandalf. Seja qual for seu objetivo, seja qual for o inimigo que você pretenda atacar, o que você está fazendo já o está conduzindo para a escuridão. O mal em Mordor não diminuiu. Contudo, o mal em Isengard aumenta. Ele balançou a cabeça e suspirou. Saruman, por sua vez, não parecia menos desapontado. Gandalf, eu pensava que sua sabedoria fosse suficiente para me compreender. Parece que eu o superestimei. Sua depravação e tolice me decepcionam, disse ele friamente. Você é quem me decepciona, Saruman, respondeu Gandalf. Tudo que vejo aqui é um sábio trilhando um caminho contrário ao que lhe foi confiado. Ele encarou Saruman. Saruman retribuiu o olhar. Abaixo da torre, em meio aos gritos ensurdecedores dos Uruk-hai e dos homens de Nedivite, Gandalf respirou fundo e se virou, pretendendo deixar aquele lugar tumultuoso. E para onde você vai? Saruman não conseguiu evitar de gritar atrás dele. Para expor o que você fez e deixar que todos julguem. Até lá, é melhor você não fazer mais nada. Isso eu não posso permitir, disse Saruman. Ele ergueu seu bastão preto. Clang, porta após porta se fechava com força. Gandalf franziu a testa. Virou-se lentamente. O que você está fazendo, Saruman? Meu amigo, não posso deixar você estragar meu projeto, disse Saruman. Ele recostou-se na cadeira. Vocês ficarão aqui e observarão. Observarão a destruição do inimigo. Então saberão quem estava certo e quem ficou para trás. Gandalf não respondeu. O silêncio voltou a reinar. Eles ficaram ali parados imóveis, sem se mexerem, até que Saruman pronunciou as próximas palavras. Diga-me, Gandalf, onde está um anel agora? O que você fez com ele? Ele acariciou o anel de fogo em sua própria mão.
Como multicolorido entre os Stari, tenho certeza de que posso arcar com todos os deveres da nossa ordem, incluindo derrotar Sauron. Para isso preciso de mais poder. O que tenho agora não é suficiente. Você me decepcionou, Saruman, disse Gandalf. A última ilusão se desfez. Ele ergueu seu bastão e girou. No instante seguinte foi arremessado pelo ar e se chocou contra a porta com um estrondo. Ah, eu sabia que você ia se debater um pouco. Parece que preciso lhe dar uma lição antes que você possa falar com bom senso. Era exatamente isso que eu ia dizer, murmurou Gandalf. Bum! O fogo crepitou no ar enquanto ele reacendia sua própria esperança. Ele se opôs à maré crescente de poder sombrio e voz terrível, ergueu seu cajado e repeliu a vontade de Saruman. Você acha que eu sou o que eu era? Ele gritou. O semblante de Saruman endureceu. Ele desferiu ainda mais golpes. O anel de fogo em sua mão flamejou. Uma imensa pressão varreu e extinguiu a chama de Gandalf. Gurg! Gandalf caiu, rolando várias vezes antes de se chocar contra a parede. Seu cajado se afastou com um estrondo. O cano que dele pendia se partiu com um estalo. Aquela cena lhe causou uma profunda tristeza. Parem de desperdiçar suas energias. Cooperem, disse Saruman. Ele caminhou lentamente até lá, afastou o cajado de Gandalf com um chute e lançou um olhar para o cano quebrado. Vou comprar um novo para você, disse ele. Está comigo há mais de alguns séculos. Resmungou Gandalf. Conforme Saruman se aproximava, ele repentinamente estendeu a mão, agarrou o outro mago pela perna e puxou-o com força. Pego de surpresa, Saruman caiu no chão, sua cabeça batendo na pedra com um som seco. No mesmo fôlego, Gandalf rolou, agarrou seu cajado e o apontou para ele. Saruman levantou-se às pressas, agarrando seu próprio cajado. Trapaceiro desprezível, ele rosnou. Na batalha, tudo é válido, respondeu Gandalf. Baque. A luta entre eles reacendeu. Luzes vermelhas e brancas brilharam em Ortha enquanto os dois velhos magos lutavam com fervor. Baque. Enquanto eles lançavam seus poderes uns contra os outros, outro olhar foi atraído pelo mal que ali se reunia. Estava tão bem escondido que nenhum dos dois percebeu, nem mesmo o perspicaz Gandalf. Clang! Finalmente disse Saruman, com a cabeça latejando e uma das bochechas inchada, enquanto olhava para Gandalf deitado no chão. Essa é a minha vitória. Gandalf jazia praticamente sem fôlego, em situação muito pior que a de Saruman. Ele não respondeu. Ele estava tão cansado que nem conseguia falar. Que o mundo se dane então. Ele tinha feito o que podia. Além do mais, ele lançou um olhar furtivo para a mão direita de Saruman. Não havia dúvida de que Ring tinha algo a ver com Levi. Levante-se, Gandalf. Eu sei que você é capaz de muito mais do que isso, disse Saruman, triunfante. Você reconhece a minha força agora? Gandalf respirou fundo e ergueu a cabeça. Você, Baque. Seu coração deu um salto. Um arrepio percorreu seu corpo. Seus olhos se arregalaram. Ele se esqueceu da dor e se levantou cambaleando. Algo estava errado. Saruman também sentiu isso. Ambos se voltaram para a janela. Silvo. Um grito agudo e penetrante rasgou o céu. Lá embaixo, os homens de Nedivite e os Uruk-hai ergueram suas cabeças em uníssono. 9 figuras negras giravam no ar, espectros do anel montados em grandes bestas aladas circulando a torre. Capítulo 348. Coerção. Espectros do anel. Ambos pronunciaram o nome dos convidados indesejados ao mesmo tempo. Saruman franziu a testa e imediatamente empurrou de volta para as mãos o cajado que acabará de arrancar de Gandalf. Gandalf agarrou-o e forçou-se a ficar de pé. Silvo. Uma das bestas aladas dos Nazgûl gritou e mergulhou em direção à torre. Vá embora. Saruman ergueu seu cajado e o repeliu. Mas havia mais de um. Os outros 8 não ficaram parados. Eles se abaixaram juntos, tentando romper as defesas de Saruman. E eu ainda estou aqui, disse Gandalf. Assim que Saruman começou a vacilar, ele deu um passo à frente e colocou a mão no ombro do mago branco, assumindo parte do peso esmagador. Saruman piscou. Ele nunca achará aquele mago cinzento, irritante e inflexível tão agradável aos olhos. Seus miseráveis. Hoje vocês aprenderão a quem pertence este território, gritou Saruman para os espectros do anel. Bum! Um trovão ribombou no céu, sacudindo o ar. Um raio verde doentio saltou à frente do som e atingiu a sacada, deixando Saruman e Gandalf negros e estirados no chão. Gurg! Gandalf tossiu e soltou uma baforada de fumaça. Seus pensamentos se voltaram, sem que ele os convidasse, para suas visitas a Road Seed Keep. Aquilo lhe trazia conforto, segurança, paz, tranquilidade para todos os sentidos. Então ele olhou ao redor de Isengard. Em toda a sua vida jamais havia passado por tamanha miséria. Apesar de tudo isso, Saruman claramente não estava em muito melhor forma. Apoiando-se em seu cajado, ele se levantou. Viram? Disse ele. O que eu disse? O espírito de Sauron está quase inteiro novamente. Até mesmo seus lacaios atacam com tamanha força. Se você não tivesse insistido em me arrastar de volta e desperdiçar minhas forças, eu nunca teria chegado a essa situação. Se você tivesse me falado do anel antes, quando ele ainda poderia ter caído em minhas mãos, os Nazgûl lá fora estariam de joelhos me chamando de mestre. Não. Ele interrompeu. O rei bruxo de Angmar, senhor de Minas Morgul, já estava rindo. Ha ha ha. 2 magos decadentes, e vocês acham que podem nos enfrentar? Exclamou ele. Não zombando de nós lá do céu, concluiu Saruman entre os dentes, encarando-os com raiva. Gandalf percebeu que o mago branco não era melhor do que ele próprio. Ele se mantinha firme apenas pela força de vontade. Se Gandalf o cutucasse uma vez nas costas com seu cajado, ele desabaria na hora.
Diga o que quiser. Nós dois não temos mais chances hoje, disse Gandalf, deitado de costas e estranhamente calmo diante de seu destino. Mas não estou preocupado. Nem com a nossa missão, nem com o acerto de contas que Sauron e seus espectros do Anel devem receber. Ele respirou fundo e continuou. Porque sei que há outros que nos vingarão, outros que protegerão esta terra. Nesse caso, que mal há em morrer? Quanto mais cedo voltarmos para o Ocidente, menos problemas teremos, na verdade. Ele retirou o cachimbo de seu cajado, mas então lembrou-se de que Saruman já o havia destruído. Escapou-lhe outro suspiro, carregado de arrependimento. Saruman continuava encarando os Nazgûl, ouvindo em silêncio. Por um instante, os olhos frios, geralmente cheios de desprezo e sede de poder, ficaram um pouco imóveis. Quando os Nazgûl se moveram novamente, ele disse de repente. Desde quando Gandalf, o cinzento, que tanto se orgulha de dar esperança às pessoas, fala tamanha bobagem derrotista? Baque. O ataque dos Nazgûl se chocou novamente contra as proteções ocultas da torre. Eles se chocaram contra uma barreira invisível e não conseguiram atravessá-la. Saruman prendeu a respiração. Quando se recuperou um pouco, virou-se, agarrou a túnica de Gandalf e começou a arrastá-lo pelo chão em direção à beira da sacada. O que você está fazendo, Saruman? Perguntou Gandalf. Vou te tirar da minha vista, disse Saruman. O que? Pancada. Ele brandiu seu bastão como um taco, como se estivesse dando uma tacada inicial em uma bola de golfe, e acertou Gandalf em cheio na lateral, derrubando-o da torre. Ai! Gandalf gritou ao cair. No meio da queda, uma força imensa o arrebatou, tão pesada quanto as estrelas. Não era totalmente luz nem totalmente trevas. Havia nela um traço de selvageria que ele podia sentir, mas não nomear. Ela o arrastou para o lado e o levou para longe de Isengard a uma velocidade furiosa, até chegar ao desfiladeiro de Rohan. Plop! Quando tudo terminou, Saruman finalmente não conseguiu se conter. Ele desabou no chão. As defesas de Orthan falharam completamente. Os Nazgûl desapareceram das costas de suas bestas aladas. Uma lufada de ar fétido e morto invadiu o topo da torre e extinguiu toda a luz. 9 formas negras emergiram da escuridão, desembainharam suas longas espadas e cercaram um mago branco. O pescoço de Saruman estalou quando ele virou a cabeça, olhando para a esquerda e para a direita. Ele sentiu o verdadeiro desespero. Em momentos como esse, um incômodo não solicitado poderia até ser bem-vindo. Mas os milagres não aconteciam por encomenda. Venha conosco, mago. O mestre o convoca, disse um dos Nazgûl, pressionando o frio contra sua garganta. Não haveria corrida. Saruman fechou os olhos. Sob o manto, ele retirou o anel estelar do dedo e o deixou cair. Não fez nenhum som. Nenhum dos Nazgûl percebeu. Eles o levaram e foram embora. Você parece um mendigo, comentou alguém. Em uma fortaleza no oeste de Rohan, Théoden passou por ali e parou abruptamente ao ver Gandalf, enegrecido e ferido. Gandalf não tinha mais forças para argumentar. A situação é grave, Théoden, disse ele. Isengard caiu nas mãos dos Nazgûl. O destino de Saruman é incerto. Há hordas de grandes orcs, mais fortes e maiores que os outros, naquele lugar agora. Não está claro de que lado estão. Devemos ter cautela. Théoden franziu a testa. Os Nazgûl sobrevoaram Rohan descaradamente. Os gritos das bestas que eles montam encheram meu povo de medo, disse ele. Eu os estava seguindo quando cheguei aqui, sem jamais imaginar que isso fosse o que tinha acontecido. Isso é realmente muito sério, disse Théoden. Ele se virou bruscamente e chamou o marechal atrás dele, dando ordens para vigiar Isengard de perto. Quando terminou, apontou para Gandalf. Certifique-se de que nosso mago tenha um lugar confortável para descansar. Ele parece exausto até os ossos. Não precisa, disse Gandalf, balançando a cabeça. Se você puder me ajudar, me dê um cavalo veloz. Preciso encontrar Levi. Que assim seja, disse Théoden. Escolha o que quiser entre os nossos cavalos. Qualquer um que você preferir será seu para montar. Sei que você cuidará bem dele. Meus agradecimentos, disse Gandalf. Ele não perdeu tempo com mais formalidades e foi direto para as barracas. Entre os muitos cavalos ociosos, um se destacava à primeira vista. Um orgulhoso cavalo cinzento cuja pelagem brilhava como prata ao sol e se fundia com a sombra na penumbra. Qual é o nome dele? Perguntou Gandalf. Shadowvax, disse o tratador. Para falar a verdade, ele é o melhor cavalo de Rohan, o melhor de todo o nosso plantel, um rei entre os cavalos, senhor de todos os rebanhos desta era. Mas devo avisá-lo, ele pode ser veloz, mais veloz até do que os cavalos da Fortaleza da Estrada, mas seu temperamento é feroz. Ninguém jamais conseguiu montá-lo. Como eu disse, um rei não inclina a cabeça levianamente. Está bem, eu o levarei, disse Gandalf, e avançou para montar em seu cavalo. Shadowvax lhe deu um chute por se meter na confusão, e ele ficou com mais um hematoma no rosto. Bom, muito bom. Temperamento suficiente de fato, murmurou Gandalf. Mas isso não vai me deter. Se o rei dos cavalos tinha um temperamento difícil, será que o velho mago também não tinha? Shadowvax mais do que fez jus ao seu título de Senhor dos Cavalos. Quando Gandalf finalmente o dominou, o magnífico cavalo levou o mago de Rohan até o Forte da Estrada em apenas 4 dias. Quando chegaram à fortaleza já havia passado uma semana. Os 3 dias que faltavam eram o tempo que Gandalf passará lutando com ele. O maior cavalo de Rohan era tão difícil de domar quanto sua fama sugeria. O pobre Gandalf fora derrubado e arrancado inúmeras vezes, perseguindo o garanhão pelas planícies durante 3 dias inteiros antes de finalmente domá-lo e conseguir um lugar em suas costas. E então,
posto de beira de estrada. Shadowvax ficou de pé, soprando com força, ignorando o olhar de Leaflock de cima enquanto rasgava a grama e bebia da poça. No portão, Levi observou o rosto enegrecido pela fumaça de Gandalf, o manto esfarrapado pendurado em farrapos, os hematomas e arranhões por todo o corpo, e não pôde deixar de dizer: Mordor te mandou para as minas de carvão? Capítulo 349. Descanso. Não. Gandalf balançou a cabeça lentamente. Eu não fui levado para Mordor. Outra pessoa foi. Antes mesmo de atravessar a porta, ele repassou apressadamente tudo o que havia acontecido. E mesmo assim você não conseguiu impedir? Levi passou a mão pelos cabelos. E quanto a Saruman? Você viu para onde o levaram? Limpando a sujeira do rosto e ajeitando as vestes o melhor que pôde, Gandalf disse: Não. Depois que fui expulso da torre, não soube mais nada do que aconteceu lá dentro. A única coisa de que tenho certeza é que ele ainda está vivo, provavelmente preso. Como você sabe que ele está vivo? Um sentimento. Uma resposta maravilhosamente vaga, disse Levi secamente. Oh, não. Bruxos não têm sentimentos por nada. Você deve confiar em mim até esse ponto. Quem pode dizer? Nunca tive essa sensação, disse Levi. Isso é problema seu, resmungou Gandalf. Ou talvez não seja, murmurou Levi. Continue, estou ouvindo. Com um suspiro, ele deixou o assunto de lado e abriu a porta do castelo. Entre e descanse primeiro. Deixe o resto comigo. Gandalf recusou imediatamente. Não, eu vou com você. Haverá lugares onde serei necessário. Ah, e algo lhe ocorreu. Frodo, ele já chegou? Perguntou. Não. Gandalf franziu a testa. Por que ele está demorando tanto? Talvez ele ainda esteja viajando, disse Levi. Ele deu um tapinha no pescoço de Shadowvax, observando o cavalo, que já não parecia tão selvagem. Lembre-se, quando você partiu, estava montando o cavalo mais veloz de Road Sidkeep. Quando voltou, estava montando o rei dos cavalos, ainda mais veloz. Do momento da sua partida até o seu retorno, não passou nem um mês. Você espera que um hobbit consiga correr mais rápido que esses dois? No ritmo de um hobbit com 7 refeições por dia e sem nunca economizar na comida, mesmo que a estrada estivesse livre e segura. Chegar a Breia a esta altura já seria uma grande conquista. Você tem razão, disse Gandalf finalmente. Não havia como contestar, mas não há motivo para preocupação. Eu disse a Aragorn para encontrá-los perto de Brei. E a julgar pela quantidade de guardas florestais entre o condado e este lugar, mesmo que todos os 9 Nazgûl se infiltrassem juntos, seriam expulsos correndo com suas capas em chamas. Além disso, eles deveriam estar ocupados com Saruman agora. Não tem tempo livre para virem aqui farejar. Saruman. Levi não conseguiu evitar pronunciar o nome enquanto ouvia. Sua escolha me surpreendeu. Depois de todos esses anos, será que aquele sujeito teimoso e ingrato realmente amadureceu um pouco? Murmurou ele. Ele se levantou. Para onde você vai? Perguntou Gandalf atrás dele. Reunir o exército, marchar sobre Isengard e arrastar Saruman para fora, disse Levi. Isso é precipitado demais, Levi. Ainda não sabemos como estão as coisas em Isengard. Se você reunir um exército agora, algo imprevisto pode acontecer. A comoção será grande demais. Não haverá como escondê-la. Levi parou de dar passos. Você tem razão, Gandalf. Ele ergueu os olhos em direção ao topo da torre sem nome e falou meio que para si mesmo. Embora eu pudesse, não. Se eu olhar, ele pode olhar de volta. Se ele vir Frodo, isso seria terrível. Do que você está falando? Perguntou Gandalf perplexo. Nada. Primeiro enviarei um grupo de reconhecimento para ver o que conseguem descobrir e tentar consertar o lugar de Saruman. Depois, não. Muito trabalho. Simplesmente irei lá e os atacarei pessoalmente. Um único homem, por mais famoso que seja, causaria menos alvoroço do que um grupo numeroso. Provavelmente. Gandalf abriu a boca para protestar, mas parou. Pensando melhor, não pareceu tão ruim assim. Cuidado. Não será tão tranquilo lá como era antes, disse ele. Sim, irei, respondeu Levi. Tomada a decisão, ele não hesitou. Ele montou em seu cavalo e galopou para o sul pela grande estrada. Ao passar pela Cidade da Água, ele convocou o comandante e os oficiais superiores para uma reunião de emergência. Quando ele partiu, a Cidade Água havia mudado sutilmente. Na superfície, tudo parecia calmo como sempre. Por baixo, estava em plena prontidão para a guerra, como um dragão fingindo dormir. Qualquer garra que ousasse testar a situação com malícia seria mordida e mastigada. Em meio à vastidão selvagem, um cavaleiro solitário disparou rumo ao sul, cruzando rios e pântanos em direção ao vale de Isengard, envolto em nuvens. Em outro lugar, após a partida de Levi, Gandalf, um tanto perdido, lavou o rosto no castelo, saiu ao mercado para encontrar o alfaiate mais rápido que remendasse sua túnica e, em seguida, um artesão habilidoso para consertar seu cachimbo. Assim que se sentiu quase apresentável novamente, foi ao campo procurar Shadowvax. O grande cavalo e Leaflock estavam presos em um duelo de olhares. Olhos grandes contra olhos dourados ainda maiores, uma piscadela para a outra. Shadowvax não era uma besta comum. Descendente de uma raça mítica de Valinor, ele era astuto, entendia a língua dos homens e era muito mais forte do que qualquer cavalo comum. Ele viveria várias vezes mais do que um corcel comum, quase tanto quanto um homem. Sua coragem era incomparável.
O terror dos Nazgûl emanava como fumaça, e ele não se deixaria esmagar pela fúria de um dragão. Se o último rei de Gondor tivesse montado um cavalo assim, talvez não tivesse caído da sela antes mesmo do início da luta. Observando o cavalo e o dragão se avaliarem mutuamente, Gandalf sorriu e foi cumprimentá-los. Berdan, como você tem passado? Perguntou ele. Leaflock olhou para ele e assentiu com a cabeça. Gandalf acenou com a cabeça em resposta. A natureza do pequeno dragão era diferente de qualquer outro dragão antigo, bondosa, gentil e constante. Qualquer outro dragão de fogo maligno, como Saug, ao ver um cavalo ousando encará-lo, não se importaria com a raça do animal. Ele o teria incinerado sem pensar duas vezes. Muito bem, já chega. Estamos na hora de ir embora, disse Gandalf. Ele bagunçou a franja de Shadowfax, montou nele e num piscar de olhos, eles se tornaram um raio na grama. Dias depois, em Bree. No pônei saltitante, Frodo, Sam, Pippin e Merry cantavam alegremente, conversando com homens raros de se ver no condado. Frodo seguiu o conselho de Gandalf da melhor maneira possível, escondendo seu nome. Ele se chamava Senhor Underil, um nome que havia tirado das histórias de Bilbo sobre o anão Thorin Escudo de Carvalho, rei sob a montanha. O disfarce era grosseiro. Qualquer um com olhos podia ver que Underil não era seu nome verdadeiro, mas era alguma coisa. Sam, pelo menos, era muito rigoroso quanto a isso, chamando-o fielmente de Senhor Underil e guardando seu segredo como se fosse ouro. Os outros dois acompanhantes, no entanto, tinham a língua mais solta. Baggins? Ah, eu conheço um. Ele está ali. Sim, é ele. O nome dele é Frodo. Frodo Baggins. Sim, aquela família Baggins do condado. Somos parentes, sabe? Ele é meu primo de segundo grau por parte de mãe. A mãe dele era uma Tuque. Pippin dizia alegremente. Pippin? Frodo pensou com renovada compaixão em quantas vezes Gandalf deve ter tido vontade de gritar com um Tuque. Ele tinha muita vontade de usar a bronca favorita do mago para dar à família, mas seus próprios modos não permitiam. Então ele simplesmente correu em pânico para calar o primo. E foi nessa corrida que os problemas começaram. Capítulo 350, Encontro em Bree. Quase imediatamente Frodo, perturbado, começou a correr em direção ao bar, e vários pares de olhos se voltaram para ele. Pippin, calha a boca, ele sibilou. O que foi, Frodo? Pippin pescou. Frodo agarrou o primo pelos ombros e sussurrou. Gandalf disse que não devemos revelar quem somos. Isso nos colocará em perigo. Pippin parecia perdido. Desculpe, eu não sabia. Estalo. Uma segunda mão apertou o ombro de Frodo. Ele se virou bruscamente e se viu encarando um homem moreno, com rosto de doninha. Os olhos do sujeito estavam fixos nele com um brilho faminto e hostil. Um bandido. Ou pior, um espião. A palavra surgiu na mente de Frodo. Os livros de histórias de Bilbo falavam de gente assim. Homens que espreitavam nos cantos escondidos nos arredores das cidades, negociando com a vida alheia. No entanto, segundo o relato de Bilbo, após seu retorno da Montanha Solitária, o Forte da Estrada enviou homens para caçar espiões e vilões. Por direito, eles deveriam ter desaparecido daquelas terras. Gostaria que o senhor me acompanhasse em uma pequena caminhada, Senhor Baggins, disse o homem. Conforme o aperto em seu ombro se intensificava a ponto de causar dor, Frodo despertou completamente. Alarmes soaram em sua mente. As advertências de Gandalf lhe vieram à mente num instante. Ele inspirou profundamente e gritou com toda a força da sua voz. Levi, socorro! Estalo. Uma mão pousou no ombro do espião. No mesmo instante, uma faca tocou a pele de sua garganta. O estalajadeiro reagiu mais rápido que o espião. Ele rugiu. Quem é você sacando uma arma na minha casa? Guarda florestal da fortaleza à beira da estrada, disse o recém-chegado com suavidade. O dono da hospedaria fechou a boca imediatamente. Em princípio não eram permitidas brigas nesta cidade protegida, mas o homem ali parado era um daqueles que protegiam a cidade. Continue, senhor, murmurou o estalajadeiro dando um passo para trás. O guarda florestal desviou o olhar e encarou o espião, a voz estalando como um chicote. Fique quieto. Você vem comigo. E você, o hobbit gritador, você também. Preciso saber que jogo você está jogando. Estalo. Enquanto o guarda florestal, com sua identidade revelada, cumpria seu dever justo, uma mão larga pousou em seu ombro. Quem milímetro? Ele olhou em volta e viu um homem tão alto quanto ele, vestido de maneira muito parecida, parado logo atrás dele. Lord Aragorn, disse o Ranger imediatamente. Deixe esses hobbits comigo. Eu os conheço. Eu responderei por eles, disse Aragorn. Muito bem, assentiu o guarda florestal. Aragorn se virou, pronto para dar uma lição muito necessária a 4 hobbits tolos. Estalo. Outra mão pousou em seu ombro. Ele se virou em silêncio. Gandalf, alguém gritou antes que ele pudesse dizer uma palavra. Frodo viu primeiro. Aragorn olhou para os hobbits, depois para Gandalf, e não pôde deixar de dizer. Hoje está cheio de surpresas. De fato, muita coisa aconteceu do meu lado. Gandalf suspirou pronto para começar. No chão, o espião aproveitou a oportunidade. A atenção do guarda florestal havia se desviado por um instante, e o homem se contorceu e se debateu, quase se libertando. Não lhe adiantou nada. Antes que alguém pudesse se mexer, o guarda florestal já havia se recuperado, e um chute certeiro derrubou o aspirante a fugitivo novamente. Espião, rosnou o guarda florestal. Gandalf aproximou-se e deu uma forte pancada na cabeça do homem com seu cajado. O golpe foi calculado para derrubá-lo instantaneamente, sem causar nenhum dano permanente. A mão do velho mago era tão precisa como sempre.
Em tempos como estes, ainda há gente que se recusa a trabalhar honestamente, murmurou ele, balançando a cabeça sobre o homem inconsciente. O apoio da fortaleza da estrada às terras circundantes havia crescido a tal ponto que era difícil imaginar que em condições tão favoráveis e negociações justas, alguém ainda se venderia a Mordor. Ou este não era daqui, ou era um completo patife e vagabundo. Em qualquer caso, uma boa surra era bem merecida. É bom ver vocês, Frodo, Sam e 2 Tolks tolos, disse Gandalf. Ei, Gandalf, você não pode nos chamar assim, protestaram os 2 Tolks ao mesmo tempo, Merry sendo o mais vocal de todos. Todas aquelas palavras soltas foram do Pippin. Eu não disse nada, acrescentou. Muito bem. Então você está poupado, disse Gandalf com um suspiro cansado. Sua cabeça começou a doer novamente. O aparecimento dos 2 Tolks não estava nos planos, mas, talvez não tenha sido de todo ruim. Houve momentos em que uma amizade sólida foi um escudo mais seguro do que qualquer grande poder. Lançando um olhar sobre a ruidosa sala comunal, ele acenou para Aragorn e os 4 hobbits. Venha, conversaremos em uma sala, disse ele. Baque. No portão da muralha externa de Isengard, Levi derrubou um soldado de Enedvite com um chute e depois o puxou pela gola. Não me mate, senhor, gritou o homem com os olhos fechados e a boca escancarada. Te matar? Então por que você está fugindo? Retrucou Levi, irritado. O grito o assustou mais do que o chute. Conheço bem Saruman. Estamos do mesmo lado, mais ou menos. Você não jurou servi-lo? Do que você tem tanto medo? Levi estreitou os olhos. E a menos que ele estivesse vendo coisas, quando se aproximou pela primeira vez, esses mesmos guardas estavam prestes a atirar flechas nele. O que é isso? Você se voltou contra seu mestre, disse ele. Nesse instante, o homem de Enedvite estremeceu como uma folha. Interessante, murmurou Levi. Fale. De quem você está recebendo ordens agora? O soldado não suportou a pressão. Ele contou tudo o que sabia e tudo o que havia acontecido ultimamente. Pouco tempo depois, Levi suspirou. Eu sabia. Saruman não estava errado sobre você, disse ele. Os homens de Enedvite foram de pouca utilidade. Eles viviam em terras que por ora ainda eram livres, com lares próprios, mas sempre se inclinavam para as trevas. No fim da última era, quando Sauron foi combatido, seus ancestrais recusaram o chamado de Gondor em vez de se oporem ao Senhor do Escuro. O preço da quebra de juramento era bastante claro. Aquelas almas infiéis continuavam presas nos túmulos negros, incapazes de encontrar o descanso. Quanto à guarnição em Isengard, descobriu-se que agora estavam sob o comando dos Nazgûl. Um único grito das bestas aladas acima os fez estremecer e curvar-se, prontos para obedecer. Desistir só porque o vento mudou. Mesmo que eu nunca tenha tido uma boa opinião de Saruman, vou dar-lhe este aviso. Diga ao seu povo para usar a cabeça. Lembre-se do que aconteceu com aqueles que quebraram seus juramentos, disse Levi. O soldado caiu no chão, sem ousar responder. Ele havia sido obediente o suficiente. Levi não o incomodou mais, mas voltou-se para Isengard propriamente dita. Ao longo do caminho, havia morcegos pendurados nas árvores frutíferas, e aqui e ali ele sentia o roçar de olhos vindos das sombras de ambos os lados, arrepiando a nuca. Ele lançou um olhar penetrante na direção deles, e imediatamente a sensação se dissipou. Ao desembainhar Nêmesis, ele viu que a lâmina brilhava fracamente. A luz não durou. Sob seu olhar, ela foi diminuindo lentamente até se extinguir. Tudo que estava por perto havia desaparecido. Sensato, murmurou ele. O resto do percurso transcorreu sem problemas. Ele continuou caminhando até que Orthan se ergueu sobre ele. As grandes portas da torre estavam trancadas com firmeza. O poder nelas emanava, fortalecendo a pedra de tal forma que nem mesmo um ariete conseguiria arranhá-la. Nenhum ataque comum seria capaz de romper aquele portão. Mas isso pouco importava agora. Por mais duro que fosse, ainda era apenas pedra. Só levaria mais tempo para quebrá-la. Rachadura. Uma nova abertura se abriu na porta, e Levi entrou sem hesitar. A torre estava completamente imóvel, com uma quietude que parecia errada. Normalmente haveria alguns criados por perto, varrendo, cuidando do fogo, mantendo o lugar em ordem. Hoje não havia uma alma viva. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.